e você vai poder receber a palavra. Esdras capítulo 3, de 1 a 4 diz assim: Quando chegou o 7º mês, estando já os filhos de Israel nas suas cidades, ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Então se levantou Jesua, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes de Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre os holocaustos, que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Eu vou parar aqui, para que eu não vou ler até o verso 4. Jerusalém estava destruída. Jerusalém estava no chão, completamente no chão. Esdras, eles chegam para reconstruir. O que existia naquele tempo, Mara? O que existia, Júnior? O que existia? Escombros, toda espécie de sujeira e um caos completo. Um caos completo. Deus tinha mandado reconstruir o templo. Na minha cabeça funciona assim. Se Deus ele mandou reconstruir o templo, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma limpeza no local, uma limpeza. Depois a segunda coisa é fazer o átrio, porque o templo de Jerusalém é dividido em 3 partes, que mostram os 3 ministérios da igreja hoje ainda, mas isso é outra mensagem. É o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, que só tinha trevas, e a arca de Deus estava lá, a menorá estava no lugar santo. A menorá acesa todos os dias, para dizer a presença do Senhor. Havia uma nojeira. Por quê? Porque a cidade estava acabada, os chacais faziam suas necessidades, as raposas vinham ali, porque já tinha sido levado para a Babilônia, mas agora há o retorno para lá. E a primeira coisa que Deus se preocupa não era construir a casa, a primeira coisa que Deus se preocupa era com o templo. Isso nos fala, amados, da nossa preocupação com o nosso corpo, a nossa preocupação com carros e coisas materiais. E nós vemos o mundo aí colocando branco e comendo lentilha, e não come frango, porque frango se escapa atrás, porque querem receber, sabe, dinheiro, porque o dinheiro é mamon, é um Deus, e a Bíblia diz que o amor é o dinheiro, é o amor é um Deus, e o mundo está preso ao amor a um Deus, e a igreja também está presa a isso, porque tem entrado gente rica para dentro da igreja, e ao invés da gente adorar a Deus, ao invés da gente glorificar, temos colocado os artistas nos nossos púlpitos. Mas, meu amado, a preocupação de Deus era com a casa dele, porque a Bíblia diz: bem-aventurada é uma nação cujo Deus é o Senhor. Se é bem-aventurada é uma nação cujo Deus é o Senhor, amaldiçoada é uma nação cujo Deus não é o Senhor, amaldiçoada é uma casa cujo Deus não é o Senhor. O Senhor não só de palavras, mas o Senhor de andar, o Senhor de caminhar. Aleluia. Mas olha o que Deus fala. Glória a Deus. Olha o que Josué, e não é o Josué patriarca, aqui é Josué, o sacerdote que eu já estou ministrando desde domingo passado. Meu amado, ele diz assim: vamos fazer o altar. Meu amado, Zorobabel, ele nem questionou, porque o homem de Deus naquele tempo, quando recebia uma profecia que era de Deus, a profecia, não o homem de Deus, era inquestionável. E de repente, eles começaram, eu fico vendo ali como Josué limpando um local, sabe? Um local naquele monte de esterco e construindo um altar. Isso me ensina uma lição, querido, eu quero ficar apenas nela. Isso me ensina uma lição, que o altar de Deus, ele tem que ser construído mesmo no caos da nossa vida. É verdade. Mesmo no caos. Não adianta você falar: ah, Senhor, amanhã eu vou fazer, porque você não vai à carne. Ah, Senhor, amanhã eu vou orar, porque você não vai à carne. Meu amado, é mais fácil nós assistirmos 3 filmes de Hollywood, de matança, de adultério, de toda coisa porca e imunda, que não está e não acontece na palavra, do que nós passarmos um tempo com o Senhor. E como é difícil, eu digo isso, porque no primeiro dia que eu tive jejum aqui, meu amado, olha, para mim concentrar com Deus era uma situação, mas foi chegando às 5 horas do primeiro dia, às 6 horas da tarde, às 7 horas, às 8 horas, às 10 horas, 11 horas, eu fui dormir sentindo a presença de Deus, com essa porta aberta, com um colchão voltado aqui para essa porta, em oração. Sabe por quê? Porque as obras da carne militam contra as obras do Espírito, meu amado. A palavra do Senhor diz: não basta só resistir o diabo,
tem que dar lugar a Deus. Amém. Tem gente que resiste ao diabo, mas não dá lugar a Deus. Daí lugar a Deus existir o diabo, ele fugirá de vós. Aleluia. E ele fugirá de vós. Amém. Mas Deus, ele manda construir um altar. Gente, sabe a profecia que eu recebi? A igreja está num caos. As famílias. E eu estou falando a modo de todas. De todas. Eu não estou falando de lá, porque os irmãos sabem que não joga carapuça. Eu vou e falo mesmo, já digo o que eu penso. Se resolveu, resolveu. Se não resolveu, Deus sabe o que ele vai fazer. Porque a igreja não é minha, sabe? Se permanecer, permaneceu. Se não, louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida está no altar de Deus mesmo, derramado. Mas hoje nós vemos, queridos, nós vemos. Mas nós falamos, Senhor, como que pode? Há um caos, não é? Caos é quando as coisas não estão no seu lugar. É quando as pessoas não estão no seu lugar. É como os ministérios não estão no seu lugar. Meu amado, quem não é profeta não pode ser profeta. Quem não é de louvor não pode ser de louvor. Porque Deus, ele chama a gente santa e santificada para ministrar a ele. Aleluia. E é anátema tudo que é contaminado com o nosso pecado. Então a primeira coisa desse ano que você vai fazer não é comprar um carro novo, não é comer lentilha para você ficar rico. A primeira coisa que você vai fazer é dizer: entra na minha vida, Deus. Aleluia. Entra na minha casa, Deus. Amém. Eu quero fazer um altar de novo para Amém, ti. ó Deus. Reconstruir, Um Deus. altar de novo para ti. Eu não fujo de nenhuma questão. O Senhor deu grandíssimas e preciosas promessas na igreja.